Gente, olha só isso. O Alexandre de Moraes declarou para o mundo sua parcialidade a processar e julgar Eduardo Bolsonaro. Exatamente isso. Vejam só, o relator do caso, o responsável pelo processo que irá julgar Eduardo Bolsonaro, deu uma entrevista para falar sobre ele e criticou nominalmente aquele que está sendo investigado por ele e será julgado por ele. Isso é absurdo, isso não é admitido em nenhum país democrático do mundo. Eduardo Bolsonaro envenenou relação entre Brasil e Estados Unidos, disse Alexandre de Moraes em entrevista para o The Washington Post, um dos maiores jornais do mundo. Parece mentira, mas não é. Olha só, em entrevista ao jornal Washington Post, divulgada nesta segunda-feira, Moraes destacou que sempre buscou inspiração na governança americana. Opa, tá chateado que tomou a Magnitsky com toda certeza, citando até alguns pensadores. E disse que todo constitucionalista, pera. É sério que ele ainda se considera constitucionalista? Um ministro que rasgou a Constituição, que diz que a anistia é inconstitucional, um ministro que usa prisão preventiva para antecipar pena, um ministro que não admite indúbio pro réu, que inverte o ônus da prova, que não respeita o princípio da presunção de inocência. De repente, lembrou que escreveu livro de direito constitucional no início da sua carreira. Todo constitucionalista tem uma grande admiração pelos Estados Unidos. Não adianta mais, agora é tarde. Não tem mais visto, inclusive está sancionado pelos Estados Unidos. Segundo Moraes, Brasil e Estados Unidos mantinham relação histórica de amizade, mas os recentes desgastes foram motivados por desinformação, sempre esse terminho, né? Desinformação. Propagada por políticos brasileiros, e citou nominalmente Eduardo Bolsonaro. Essas narrativas falsas acabaram envenenando o relacionamento. Narrativas falsas sustentadas pela desinformação disseminada por essas pessoas nas redes sociais. Veja só como que esse juiz que está dando entrevista sobre o investigado vai julgar o caso que ele está falando sobre na imprensa e inclusive criticando aquele que ele irá julgar. Gente, é óbvio que isso daqui fere o princípio do juízo natural, fere o princípio da imparcialidade, isso daqui torna o juiz suspeito. O que significa isso? Impedido para julgar o caso, porque ele não tem isenção. E isso, inclusive, constitui, segundo a legislação brasileira, em tese, crime de responsabilidade. Tá aqui, ó, Lei dos Crimes de Responsabilidade. Diz aqui, ó, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. E vale lembrar que o PT já buscou organismos internacionais a denunciar ações de um juiz chamado Sérgio Moro. Comitê da ONU conclui que Lava Jato violou garantias, privacidade e direitos políticos de Lula. Quando? Em 2022. Veja, o PT, quem lembra disso? Buscou organismos internacionais, países estrangeiros a denunciar o juiz Sérgio Moro. E naquele momento era constitucional, era legítimo. Por quê? Porque o PT estava denunciando violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Gente, é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Exatamente a mesma coisa. Eduardo Bolsonaro está denunciando violações a direitos humanos. Tanto que é verdade que a sanção da Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes é porque ele foi considerado pelos Estados Unidos um violador de direitos humanos. E violar tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir é também crime de responsabilidade.
sujeitando a autoridade brasileira que assim o fizer à perda do cargo. Olha só, Lei dos Crimes de Responsabilidade, artigo 5º 11. Constitui crime de responsabilidade violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Ou seja, violar tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir é crime de responsabilidade, sujeitando o juiz, por exemplo, à perda do cargo, impeachment. Agora, denunciar essas violações é crime no Brasil? Denunciar que uma autoridade pública está desrespeitando tratados e convenções internacionais é uma ação legítima. É inclusive constitucional. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Constituição da República, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. Ou seja, previsão na Constituição da República, lei maior do nosso país, Constituição Federal que está acima do STF, inclusive, assegura a todo cidadão, seja deputado ou não, o direito de denunciar violações e abusos. Denunciar violações e abusos à lei vigente e a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É super legítimo o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o PT já fez, tem previsão legal e o juiz sai dando entrevista para o mundo agora, falando sobre a causa que ele é o juiz e criticando o réu que ele irá julgar. Gente, é uma aberração em cima da outra. É absurdo isso daqui. Está mais do que evidente que esse juiz não pode processar e julgar Eduardo Bolsonaro. Está mais do que claro e evidente pela legislação vigente no Brasil que tudo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é constitucional e legítimo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.